Olá, bem-vindo de volta. E hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre o surgimento da sociologia. Seguinte, na última aula, a gente terminou conversando sobre a Revolução Industrial, qual que foi o papel dela na mudança da mentalidade ocidental, como que ela foi importante com todas as suas transformações para que a gente chegasse na ciência onde estamos hoje, inclusive falando sobre sociologia. No final daquela história, a gente falou sobre o surgimento das máquinas e como que essa industrialização tornou os polos urbanos muito maiores, uma contingente populacional muito grande, com grandes mudanças e alterações na maneira de se produzir, na maneira de dividir trabalho. E é claro que todas essas mudanças também teriam consequências concretas, físicas, para a sociedade europeia. E é o que a gente vai começar a falar agora. Por quê? Começamos a produzir muito, nós temos máquinas, grandes máquinas que estão produzindo em massa, né? Esse que é o cerne da indústria, a produção em massa de objetos, e ela está produzindo tanto que o mercado consumidor não conseguia mais, ele já não dava conta de absorver tudo aquilo que estava sendo produzido pela indústria europeia. O que vai acontecer? É claro que nós vamos ter uma crise. E essa crise, ela acontece exatamente porque o mercado consumidor não consegue consumir tudo aquilo, ele não consegue absorver todo o produto, fica no estoque, eu tenho muita coisa guardada, muita coisa que vai se perdendo porque é produzida, esse é o ritmo da indústria e não tem o que fazer. Por consequência, um grande prejuízo dos donos dessas indústrias. Qual que é a solução, então, que eles vão encontrar para resolver esse problema de mercado consumidor? Basicamente, eles vão dizer, aqui na Europa a gente já está saturado, já não tem mais como consumir mais do que já estamos consumindo. Precisamos, então, expandir as nossas fronteiras. E é daí que começa uma iniciativa que essa Europa vai ter de ir para outros continentes, mais especificamente ou de maneira mais incisiva, no continente africano e no continente asiático, aonde eles iriam naquelas comunidades, eles iriam naqueles países e tentariam fazer com que eles se tornassem um bom mercado consumidor para aquilo que estava sendo produzido. Só que, ao chegar nesses povos, ao chegar nesses outros países, eles se dão conta de que nem todo mundo estava tão capitalista quanto eles. A lógica capitalista, ela é muito ocidental. Ela nasce no Ocidente, se desenvolve ali, se consolida no Ocidente, e o resto do mundo, principalmente Ásia e África, não estavam dentro dessa lógica capitalista, como a Europa estava. Então, eles tinham uma outra missão antes mesmo dessa aqui. Eles precisavam tornar esses continentes capitalistas. Eles precisavam mudar, eles precisavam incentivar o espírito capitalista dentro desses outros continentes. Por consequência, nós vamos ter o quê? Uma intervenção gigantesca da Europa nestes continentes, numa tentativa de fazer descer goela abaixo todo aquilo que eles estavam produzindo, todos os produtos que estavam vindo daquelas indústrias, até que eles consumissem. Nós chamamos esse momento da nossa história de imperialismo, o período em que a Europa está impondo uma maneira de se consumir. Eles estão impondo os princípios capitalistas em continentes ou em lugares onde essa dimensão do capitalismo não era presente e não fazia, inclusive, sentido. Com esta imposição, nós temos, inclusive, uma grande opressão nesse sentido de tentar apagar aspectos culturais específicos e característicos desses grupos. Nós chamamos de imperialismo, então, este processo de dominação, né? Depois de já colonizados, uma tentativa, uma iniciativa europeia de se impor e impor o capitalismo como modelo único e funcional dentro dessas outras regiões. Só que no contato com o outro, e é sempre interessante a gente perceber isso, todas as vezes que nós entramos em contato com o outro que é diferente, né, que foi socializado de maneira diferente, surge um grande impacto na maneira como nós estamos explicando o mundo. A Europa, neste processo de ir à Ásia, ir à África, colonizar de novo, né, se impor
de novo a eles entram em contato com culturas muito diferentes. Eles entram em contato com costumes de vida e organizações sociais muito diferentes. Se nessa Europa eu tenho uma indústria, eu tenho a ciência como verdade absoluta, essa Europa está enxergando o método científico, está enxergando o desenvolvimento de tecnologia como um visível e notório progresso. Quando eles chegam em outros países, quando eles chegam nos outros continentes, eles percebem que eles estão numa outra lógica, que para eles não existe a ciência como existia na Europa, não há desenvolvimento de tecnologia como havia na Europa, nós não temos industrialização, nós temos comunidades diferentes das que eles estavam acostumados. O problema é que, quando eles entram em contato, há esse choque de realidade, eles passam a tentar explicar por que a Europa se tornou tão diferente destes outros continentes. O que fez com que o continente europeu saísse e começasse a produzir tecnologia, industrialização e tudo mais. E outros continentes não haviam feito o mesmo processo, já que todos estavam progredindo. Como nós vamos explicar isso? É quando começam a surgir várias teorias filosóficas, que vão tentar explicar essa diferença entre a Europa e o resto do mundo. Como que nós explicamos o nosso desenvolvimento tecnológico e eles vivendo de maneira tão rudimentar? Eles vão tentar explicar por várias teorias, mas um nome que ficou muito famoso, uma maneira de pensar, uma doutrina que ficou bem famosa dentre elas é o darwinismo social. Lembrando, nós estamos vivendo um período do boom da ciência. Explicar tudo no mundo cientificamente era o único jeito de se explicar verdadeiramente. E neste mesmo período nós temos a teoria de Darwin. Darwin vem com sua teoria inovadora, tão revolucionária para a biologia, tão revolucionária para a ciência de uma maneira geral. E animados, entusiasmados com essa maneira de enxergar o mundo, nós temos vários pensadores que vão adotar, que vão comprar esta ideia de Darwin, que estava sendo aplicada à evolução das espécies, aplicar ela à evolução das sociedades. Já que a ciência está nos levando ao progresso, as ciências da natureza, elas possuem um método que é muito confiável, e Darwin fez essa grande descoberta entre as espécies na natureza. Eles pensavam, nós podemos replicar, nós podemos aplicar esta teoria também ao funcionamento das sociedades. É quando então eles passam a tentar explicar a diferença entre povos europeus, a Europa industrial, e os povos não europeus. Essa diferença entre eles passou a ser explicada por uma tentativa de aplicar o darwinismo ao movimento social. Como que eles estão explicando então? Primeiro, nós temos esses dois grupos muito diferentes uns dos outros. Qual que é a maior diferença que eles estão enxergando dentro dessa lógica aqui? Europa industrializada. Eles estão associando isso com civilização. Se nós nos industrializamos é porque somos civilizados, somos polidos, as nossas roupas, os nossos trajes, nossos comportamentos, tudo isso é muito civilizado, é muito nobre, até essa relação com a nobreza não tem muito a ver com a construção do termo civilizado, mas eles se enxergavam enquanto civilizados e enquanto complexos. Já os povos não europeus, já que eles não haviam desenvolvido tecnologia e nem chegado à industrialização como a Europa chegou, eles seriam primitivos. Por que esse termo primitivos? Eles seriam os primeiros. É como se eles estivessem no início da história da humanidade. Entendem? É quando eles são o começo, eles são crianças, eles são primitivos. Essa é a concepção que eles têm dos povos não europeus, rudimentares, não tão complexos, são simples, são comunidades simples. Olha como que, inclusive, os termos que eles estão acionando para se descreverem o outro, são termos preconceituosos, Eles são complexos e os outros são simples. Nós somos industrializados, os outros rudimentares. Essa ideia
ideia, nós estamos avançados e eles atrasados. É quando eles passam a explicar. Por quê? Porque nós, Europa industrial, estamos à frente na linha do progresso. Lembram que nós falamos sobre o progresso lá no Iluminismo? No período do Iluminismo, nós já temos essa concepção de associar desenvolvimento tecnológico com a linha do progresso? Aqui, isso volta com toda força. Eles estão atrasados, eles estão atrás nessa linha do progresso e nós nos desenvolvemos, estamos à frente desse desenvolvimento. Diante disso, como que eles vão explicar? Bom, nós nos desenvolvemos, eles ficaram para trás. Quer dizer que existe algo que eles estão fazendo que está impedindo o desenvolvimento e a evolução desta espécie. Lembra-se de Darwin? Darwin vai falar sobre a seleção natural, o mais forte sobrevive, né? É assim que vamos selecionando a melhoria dessa raça, das raças, sejam quais forem, de todas as espécies. Eles vão colocar isso aqui e pensar, se nós estamos mais desenvolvidos, é porque nós somos os mais fortes, os que sobreviveram, os que resistiram e os que provavelmente vão continuar a perpetuar a espécie. Enquanto eles, a tendência é que eles desapareçam, já que eles não conseguiram se desenvolver ou eles não conseguiram se adaptar ao meio como nós conseguimos. Qual é o quadro? Nós sobrevivemos, eles morrem em algum momento. Diante dessa situação, eles encontram uma justificativa para o imperialismo. Lembra? O imperialismo indo, dominando, fazendo com que eles se tornem como nós somos. Qual que é a justificativa teórica que eles estão usando para esse movimento do imperialismo? Essa aqui. Nós temos uma missão civilizatória. Nós, portadores de todo o desenvolvimento e toda a complexidade industrial, nós temos uma necessidade, nós temos uma missão de torná-los civilizados, para que eles sejam como nós e não desapareçam, já que estamos sendo selecionados pela natureza. Olha só que interessante, e como que isso pode ser problemático. Eles pegaram conceitos da biologia, conceitos das ciências da natureza e aplicaram esses conceitos sem maiores observações ao comportamento social. Esse é um grande problema que nós enfrentamos, inclusive até hoje. Se nós formos parar para pensar na teoria do nazismo, o que defendeu, o que justificou as iniciativas do nazismo? Isso aqui, essa lógica de entender o outro como tão inferior a mim, que eu tenho uma missão de torná-lo como eu. Trazer conceitos da biologia, trazer conceitos das ciências da natureza e aplicá-los ao comportamento humano. O comportamento social e humano, ele não é o mesmo do que o comportamento natural, já que nós vimos na última aula que nós temos duas dimensões, a biológica e a construída socialmente. Nem tudo tem a ver com a natureza, nem tudo tem a ver com essa biologia. Quando eles passam a justificar teoricamente o imperialismo, eles têm um aval, eles têm uma autoridade. A Europa passa a se considerar legítima na dominação que estão fazendo com outros povos. Essa corrente de pensamento, ela vai ser muito presente, ela vai estar muito presente no século XIX e ela vai influenciar, inclusive, o início da sociologia. Por quê? O primeiro idealizador de uma disciplina social é Auguste Comte. E Auguste Comte, ele vai idealizar o positivismo. O positivismo, ele foi muito influenciado por essas teorias que enxergavam a Europa como esse centro, esse ponto referencial, e os outros povos, os outros continentes, tendo que se adequar a essa maneira de se viver. Quando Auguste Comte começa a idealizar a sua teoria, quando ele começa a desenvolver a sua teoria, a grande pergunta que ele está fazendo, a grande pergunta que ele quer responder é por
que a Europa estava passando por uma grande crise e como que essa Europa poderia sair da crise. Porque essa crise, óbvio que ela vai afetar mais do que só os donos dos grandes negócios. Ela também vai afetar a população começa a estar em miséria, as pessoas perdem o emprego, elas não têm como sobreviver, elas não têm condições de sobrevivência, aumenta a criminalidade. Nós temos vários fatores que vão prejudicar a convivência em grupo por causa desta crise. Augusto Comte começa a observar e ele passa a se questionar, bom, nós estávamos no caminho do progresso, nós estávamos melhorando, o que aconteceu? Por que nós entramos nessa crise e como que nós vamos sair dela? Assim, numa tentativa de explicar essa crise e de entender como sair desta crise, Augusto Comte vai idealizar o positivismo, sua teoria de pensamento, que primeiro, antes de tudo, está valorizando, está adotando os métodos das ciências da natureza para a sociedade. Ele está fazendo o mesmo movimento, só que agora com novos conceitos e com um novo objeto de estudo. Bom, como que a sociedade funciona na ótica do positivismo, na ótica de Augusto Comte? Quais são os movimentos ou os princípios que estão regendo, que estão organizando a sociedade? Basicamente, ele vai falar sobre dois princípios. Um depende do outro. O primeiro princípio que ele vai tratar é o princípio dinâmico. Observando a sociedade, tentando compreender como ela funciona, ele conseguiu perceber o seguinte: existe um movimento. Existe um movimento que está acontecendo com toda a humanidade. Este movimento é um movimento a caminho do progresso. Todos estão passando por ele. Todos vão passar em alguma medida. E este movimento, ele acontece como se fosse uma escada. É como se a gente tivesse uma escada em 3 degraus, o que ele vai chamar de 3 estados. Um primeiro estado é o momento em que uma determinada sociedade, um determinado grupo, estaria explicando o mundo à sua volta a partir da religião. Este primeiro estado, ele vai dar o nome de estado teológico, quando um determinado grupo está explicando o mundo à sua volta a partir da religião, da magia, das suas divindades e das suas crenças e tradições. Esse é o primeiro degrau, o primeiro estado. Mas como o movimento ele é universal e ele está acontecendo de maneira natural com todas as sociedades, a tendência é que uma sociedade não fique nesse primeiro estado. A tendência é que ela vá para o segundo estado. E o segundo estado, que seria aqui o nosso segundo degrau, é o que ele vai chamar de estado metafísico. Nesse momento, um determinado grupo ele estaria explicando o mundo à sua volta. Não pela religião, mas por conceitos abstratos, conceitos filosóficos. Ele vai relacionar esse segundo estado ao período do iluminismo, que é quando nós temos uma grande gama de pensadores que está idealizando o mundo e as mudanças sociais a partir de conceitos como justiça, tentando entender o conceito de igualdade, conceitos abstratos e filosóficos. A partir deste pensamento abstrato, seria a característica das sociedades que estão localizadas num segundo estado. Só que o movimento é contínuo, ele tende a continuar. Porque todos nós estaríamos caminhando, de acordo com Augusto Comte, para o terceiro estado. E neste terceiro estado é o que ele chama do estado positivo, que é o momento em que uma sociedade não explicaria o mundo mais a partir da religião, nem a partir de conceitos abstratos, mas explicaria o mundo a partir da ciência pura e simplesmente. Então, esse seria o estado a ser alcançado. E ele, olhando para a Europa naquele período, ele fala: nós estamos numa crise porque nós ainda não alcançamos o terceiro estado. Nós precisamos nos organizar, nós precisamos entender como continuar o caminho do progresso. Como continuar? A condição para a continuidade desse princípio dinâmico é o segundo princípio, que ele vai chamar princípio estático. O princípio estático é a condição básica para que uma sociedade
faça um movimento do progresso. Como que funciona o princípio estático? É o princípio de ordem. Nenhuma sociedade vai atingir o progresso se ela não estabelecer uma ordem social. É quando ele vai falar a importância de termos estruturas fortes, instituições como a lei, como o Estado, que serão fortes o suficiente para manter a coesão e a harmonia social. Porque se eu mantiver a coesão e a harmonia, claro que eu teria o progresso, porque este movimento é natural. Algo pode impedi-lo, mas à medida em que esse impedimento é tirado, o movimento tende a continuar. E o único impedimento que ele vai perceber é a falta de ordem. Por que então a Europa estaria numa crise? Por que nós não estamos vendo progresso? Porque a Europa precisaria focar em ordem. Ela precisa de instituições fortes que vão manter a coesão e a harmonia. Ela precisa de um Estado que seja um Estado envolvido ou dedicado a esse desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, extraria ordem à sociedade. Essa compreensão de ordem e harmonia vem muito por causa da percepção que Augusto Comte vai ter de que a sociedade funciona como um organismo vivo. Aquilo que eu falei para você, como eles estão adotando o método das ciências da natureza como verdade, como um método a ser disseminado e aplicado a todas as áreas e aspectos da vida, eles aplicando ela à sociedade começam a enxergar a sociedade como um organismo, como um ser vivo. Então, do mesmo jeito que um ser vivo tem um equilíbrio no seu corpo, né? O que é o equilíbrio do corpo? É a saúde, estar saudável. Na hora que alguma coisa sai do lugar, a tendência é que a gente se sinta mal, se sinta desconfortável, não seja tão saudável. Ele vai aplicar isso aqui. Se as sociedades são organismos vivos, quer dizer que existe uma sociedade saudável e uma sociedade não saudável. Quem não está alcançando progresso, não está saudável. E quem consegue manter a ordem, a harmonia e a coesão, está saudável e pronto para fazer esse movimento até o terceiro estado. Percebem aqui essa não coincidência de ordem e progresso? Fiz aqui até a bandeira para a gente lembrar que o pensamento positivista ele foi muito influente, ele exerceu muita influência na Constituição ou no nascimento da República do Brasil. Nós tivemos vários pensadores, várias pessoas brasileiras que foram até a França, estudaram em universidades francesas e trouxeram com elas os ideais do positivismo, entendendo que o único jeito de solucionar os problemas que o Brasil estava vivendo naquele período era estabelecendo ordem para que houvesse progresso. A influência foi tão grande que a nossa bandeira até hoje carrega esse lema, um lema positivista que foi trazido para compor essa República do Brasil. Vendo isso tudo, o que é importante a gente lembrar? Auguste Comte tinha um interesse de compreender os movimentos sociais, como que uma sociedade funcionava. E para ele, entender como ela funciona era uma necessidade, não era só curiosidade. Porque enquanto eu não entendo o funcionamento social, eu não consigo fazer com que essa sociedade tenha progresso. É quando ele idealiza a física social, uma disciplina que estaria dedicada a compreender os movimentos, como uma sociedade funciona, como ela vai estabelecer ordem para que o progresso continue acontecendo. Tudo sempre visando o progresso. Nasce a ideia da física social, que na próxima aula a gente vai ver como se torna sociologia. Obrigada!